olha só a importância de você entrar numa operação e manter a sua estratégia, né? Eu estou aqui com o gráfico do Bitcoin Cash aberto, né? No gráfico de 30 minutos, né? E eu fiz uma entrada aqui no Bitcoin Cash em 567 dólares. E o meu alvo era no 600, né? No 600 é aqui. Meu alvo era aqui, entrei no 567. E eu iria buscar aí um lucro de 135 dólares, né? E explicando o contexto dessa operação aqui, eu entrei no 567, né, e o mercado deu uma lateralizada, né? E chegou nesse candle aqui, aí eu pensei, não, agora o mercado vai subir, né? O Bitcoin Cash, ele acompanha o mesmo movimento do Bitcoin. Se o Bitcoin está subindo, ele sobe muito mais do que o Bitcoin. Se o Bitcoin está caindo, ele cai muito mais do que o Bitcoin, né? Por isso que eu opero no Bitcoin Cash, né? Porque ele é mais agressivo do que o Bitcoin e eu só preciso ter o Bitcoin como parâmetro, né? Se o Bitcoin estiver subindo, eu sei que ele vai subir. Se o Bitcoin estiver caindo, eu sei que ele também vai cair, né? E chegou nesse outro candle aqui, eu achei que o Bitcoin Cash iria subir de vez, né? Para o meu alvo, só que não aconteceu isso. Ele lateralizou de novo, né? E chegou nesse candle aqui, o Bitcoin começou a cair, né? E aí eu já estava com um lucro, né? Não o lucro que eu esperava, já estava com um 30 e poucos dólares, né? E eu acabei saindo da operação, né? E acontece que depois que eu saí da operação, né? O Bitcoin Cash fez isso, né? E foi lá no meu alvo. Só que eu já tinha saído da operação. Se eu tivesse mantido a estratégia, né? Eu teria alcançado o meu alvo, né? Eu deixei essa operação aberta, né? E acompanhei durante o dia, né? Quando foi à noite, eu acabei saindo da operação, né? Achando que o mercado iria voltar, né? E aí, se eu tivesse deixado a operação rodando, eu teria batido o meu alvo, né? E eu volto a lembrar que eu já opero Bitcoin Cash há bastante tempo, já dobrei capital várias vezes com Bitcoin Cash, né? Então eu não estou dizendo que eu vou acertar para onde o Bitcoin Cash para onde o Bitcoin Cash vai, né? Mas eu sei o, os movimentos, né? A minha probabilidade aumenta quando eu passo a operar uma moeda por muito tempo, né? Então é isso, fica aí o aprendizado. Embora eu ensine isso, falo para manter a estratégia, né? Às vezes até eu acabo saindo da estratégia e acabo também fazendo isso, né? Então esse vídeo aqui é mais para reforçar, né? E isso daqui é que tá é nisso daqui que está a inteligência emocional, né? Tem muita gente que pensa que a gente tem que controlar nossas emoções. Não, a gente não tem que controlar as emoções, a gente tem que controlar as nossas atitudes, né? E eu acabei saindo da operação aqui, né? Porque era uma operação que já estava muito desgastada, né? Por isso que eu acabei saindo. E por que que essa operação foi desse jeito, né? Eu estou observando que o mercado ele está muito mais profissional agora, né? Então ele trabalha muito em cima disso, de tirar os pequenos investidores, operadores, os pequenos, quem tem pouco capital, né? Então o mercado ele está fazendo isso, né? Tirando todo mundo que é pequeno, que não tem muita paciência, né? Então ele está fazendo um jogo de onde você acha que o mercado ele vai voltar e aí acontece que o mercado ele sobe, né? Então nesses últimos anos, né? Não sei quanto tempo,
Mas eu creio que de uns 2 anos para cá, né, que depois que entrou o pessoal do institucional, né, os grandes bancos, os grandes fundos como BlackRock e esses outros fundos aí, né, esses institucionais que operam grande capital, eles trabalham muito em cima disso, né? Então acaba que às vezes acontece mesmo, a gente se desgasta na operação e acaba saindo, né? E quando a gente sai, o mercado anda, né? Do jeito que a gente esperava, né? Enfim, a dica é essa, né? Tenha mais paciência, porque o mercado ele tá assim, né? Ele tá dessa forma assim. O mercado, apesar dele estar mudando o tempo todo, né? Tá exigindo bastante da gente, né? Então, a gente que é pequeno, a gente que opera um mercado com pouco capital, a gente não tem tanto recurso como uma empresa institucional tem, né? De deixar tudo programado, tudo certinho, né? Às vezes a gente quer acompanhar a operação e acaba fazendo isso, né? Acaba saindo da estratégia, fugindo da estratégia, né? Não foi um prejuízo, mas eu deixei dinheiro na mesa, né? E eu fico muito mais chateado, né? E você também que vai opera mercado, sabe, né? Ou a sensação quando isso acontece, né? De você deixar o dinheiro na mesa, né? A sensação, pelo menos para mim, às vezes é até pior do que uma perca, né? Porque a perca, às vezes a gente aceita, né? Já aceita a perca. E às vezes uma operação dessa, né? Onde você sai da estratégia, o mercado vai lá, pega o seu alvo. E aí você pensa, poxa, cara, eu tava certo, né? Mas enfim, o mercado é isso, cada dia é um aprendizado e lembrando que o mercado é muito mais sobre você do que sobre o mercado, né? Você vai aprender muito mais sobre você do que sobre o mercado, né? E tá aí a dica, né? Se você tiver uma operação, colocou seu stop, colocou seu alvo, tenha paciência e espera bater lá. Se bater seu stop, tranquilo, né? Aceite e se bater o seu alvo, comemore, né? Beleza? Então é isso daí. E o Bitcoin Cash está subindo, né? E agora eu fiz uma operação de compra e vou operar vendido daqui a pouco. Estou esperando ele dar uma esticada a mais, né? Acima dos 600. Se ele for acima dos 600, eu vou pegar uma venda, né? Então é isso daí, né? Qualquer dúvida, deixa no comentário aí. Se você gosta de operar Bitcoin Cash ou gosta do Bitcoin Cash, deixa no comentário aí, porque o pessoal do mundo cripto, né, bate muito no Bitcoin Cash. Só que se você passar a operar o Bitcoin Cash, você vai ver que o movimento dele é muito melhor do que o movimento do Bitcoin, né? Não estou dizendo que é uma moeda melhor. Eu estou dizendo que para operar o Bitcoin Cash é muito melhor. Por que que é melhor? Porque o Bitcoin Cash ele é muito mais volátil do que o Bitcoin, né? O Bitcoin tem muito dinheiro e ele acaba se movendo lentamente, né? E o Bitcoin Cash não. Como ele tem menos capital, né? Market cap dele é menor, então ele tende a fazer movimentos muito mais agressivos, né? E para quem opera sabe que a gente busca volatilidade, né? Mercado subindo, mercado caindo, né? É aí que a gente coloca dinheiro no bolso. Fechou? Então, se você tem alguma dúvida, se você é iniciante, quer saber mais sobre alguma coisa, deixa um comentário aí que eu te respondo, beleza? Um abraço e
Fique com Deus. Deus abençoe.